Fala Dev, essa é mais uma aula do curso HTML e CSS do básico ao avançado, então mesmo que você tenha zero de conhecimento, esse curso também é para você. Na aula passada, a gente começou a trabalhar com Flexbox, que é uma tecnologia do CSS que permite que a gente consiga alinhar os itens na tela com mais facilidade. E na aula de hoje, a gente vai continuar usando o Flexbox à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso projeto. E se você não tem a mínima ideia de que projeto é esse que eu estou falando, é o projeto do nosso curso, que basicamente a gente está construindo o nosso currículo em forma de site. Por isso que eu dei o nome desse projeto de currículo virtual. E para você entender um pouco mais desse currículo virtual, eu vou te mostrar o projeto final, que é o nosso objetivo, e eu também vou te mostrar o projeto que a gente já construiu até agora no nosso curso. Esse é o projeto do currículo virtual que eu estou falando. Inclusive, esse é o meu currículo virtual atual. Então tá aqui o meu site. Então tá aqui o meu domínio, jonathanjorge.com.br. Inclusive, você consegue acessar aí da sua casa. E aqui tem todas as informações que tem no meu currículo. Por isso que eu chamo ele de currículo virtual. Então tá aqui toda a minha experiência, as minhas habilidades, também informações de contato. Então esse é o site que a gente pretende fazer. Vai ficar muito parecido com ele. E para ser sincero, vai ficar melhor que o meu site atual, porque a gente vai implementar coisas novas. E esse daqui é o projeto que a gente implementou até agora. E como vocês podem ver, a gente já implementou bastante coisa. Essa primeira seção do nosso site, ela está praticamente pronta. E além dessa primeira seção, a gente também já terminou de implementar o nosso menu. Então ele está funcionando, levando para cada página correta do nosso site. E o que a gente vai começar a desenvolver na aula de hoje é essa segunda página, onde tem os nossos resumos, tanto das experiências de trabalho aqui, quanto da educação. E no meu caso aqui, eu coloquei somente o meu ensino superior, mas se você não tiver ensino superior, você pode colocar os cursos que você tem feito, inclusive esse curso. E nessa parte eu tem experiência profissional, caso você ainda não tenha arrumado um emprego. Uma coisa que eu sugiro é você colocar aqui as experiências nos projetos que você vem trabalhando. Por exemplo, esse projeto do currículo virtual vai ser um desses projetos que você pode colocar aqui na sua timeline. Então aqui você poderia colocar desenvolvedor front-end, porque esse projeto é voltado para front-end, o tempo que você levou para desenvolver esse projeto e todas as coisas que você desenvolveu e que você aprendeu enquanto você estava trabalhando nesse projeto. E aqui na parte de baixo, a gente tem alguns gráficos dizendo quais são as tecnologias que eu domino, e no de vocês vão colocar as tecnologias que vocês dominam. Mas antes da gente começar a desenvolver o nosso projeto, não se esqueça de pegar seu caderno e sua caneta, ou então abrir um bloco de notas no seu computador, anotar todas as dúvidas que você tiver ao longo da aula, e quando chegar no final da aula, você me envia as suas dúvidas que eu vou te ajudar. Agora que a gente já sabe o objetivo dessa aula, a gente já pode abrir o nosso Visual Studio Code. Agora, com o Visual Studio Code aberto, a gente vai abrir o arquivo da nossa última aula, que é esse site com tabela.html. E primeiramente, antes da gente começar a desenvolver, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai desenvolver. E como eu falei, a gente vai trabalhar nessa seção. E olhando de cara, já tem algumas coisas que eu vejo que a gente tem que ter. A gente precisa ter esse título, que ele está centralizado no corpo da nossa página. E aqui a gente tem duas colunas, uma para experiência e outra para educação. E essas duas colunas a gente vai fazer elas com Flexbox. E só mais uma coisa antes da gente começar. Vamos ver como é que está o nosso site atual, só para a gente ter uma noção. Então a primeira coisa que está faltando aqui é um título principal. Então a gente vai criar ele. Vou lá no Visual Studio Code. Vou procurar a minha seção de experiência, que é essa Experience Section. Tá aqui a nossa Experience Section. Então eu vou criar um título principal. E eu vou chamar esse título de resumo. E se a gente quiser mudar o nome, a gente muda depois. Então tá aqui o nosso título, a gente centraliza ele depois. Agora a gente vai trabalhar naquelas duas colunas, porque a gente precisa de uma coluna para as nossas experiências profissionais e a gente precisa de outra coluna para a educação. E como eu já tinha falado antes, o ideal é sempre que a gente está trabalhando com HTML, a gente deixar os nossos elementos organizados por div. Então todos os elementos que estiverem falando do mesmo contexto, a gente precisa colocar eles dentro de uma div para ficar mais fácil trabalhar. Aqui, por exemplo, esses dois elementos, tanto esse título, educação, quanto esse parágrafo, eles estão falando da mesma coisa, que é educação. Então a gente vai colocar os dois dentro de uma div. E com esses dois aqui a gente vai fazer a mesma coisa, porque eles estão falando do mesmo assunto. E se você sempre estiver pensando assim, quando você está trabalhando com HTML, sua vida vai ficar muito mais simples. Então eu vou vir aqui, e como eu falei, esses dois elementos falam da mesma coisa. Eu vou pegar esse H1 e esse H4, e eu coloquei os dois dentro da mesma div. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com experiência profissional. Criei uma div,
E aqui embaixo a gente vai fechar a nossa div, somente organizando. E para facilitar a nossa visão, eu vou colocar duas cores, uma cor em cada div, background color yellow, e nesse de baixo, background color red. Agora, o próximo passo que a gente precisa fazer é aplicar o Flexbox nesses dois elementos para que ao invés de ficarem um abaixo do outro, ele passe a ficar um do lado do outro. E como a gente tinha aprendido antes, quando a gente quer trabalhar com Flexbox, ao invés da gente aplicar nos elementos filhos, ou seja, aqueles que a gente quer que eles mudem de posição, a gente precisa aplicar o Flexbox sempre no elemento pi. E nesse caso, o nosso elemento pi é essa div, porque ela é a pi desses dois carinhas. Agora a gente precisa vir nessa nossa div pi e adicionar uma classe para ela. E eu vou chamar essa classe de Flexbox. A partir de agora a gente vai começar a criar classes mais genéricas para a gente conseguir reutilizar essa classe em mais lugares do nosso sistema. Então, perfeito. Se a gente vem aqui na nossa tela, nada mudou. Então, o que eu vou fazer é criar um estilo para essa nossa classe Flexbox. Então, a gente volta lá no nosso head. E aqui embaixo eu vou colocar ponto Flexbox, porque a gente está trabalhando com a classe. E eu vou colocar o display flex, como a gente já tinha aprendido antes. Perfeito, a gente aplicou o display flex, porém a gente teve alguns problemas. O problema que a gente está tendo é que ele colocou todos os nossos itens daquela nossa div com a ID Experience Section, um do lado do outro, mas a gente não queria isso. A gente queria que somente esses dois carinhas ficassem. E nesse caso, a melhor coisa que a gente tem a fazer é criar outra div para colocar em volta desses elementos que a gente quer trabalhar. Então, sempre deixando o nosso código mais organizado. Então, se nesse caso a gente quer organizar somente esses dois carinhas, o que a gente pode fazer é vir aqui, vou criar uma div e vou fechar essa div aqui embaixo, porque uma vez que a gente aplicar o Flexbox nessa div aqui que a gente acabou de criar, ele vai mexer somente nesses dois elementos. Então, vou vir aqui, vou recortar essa nossa classe Flexbox daqui de cima e vou colar ela nessa div que a gente acabou de criar. E agora a gente conseguiu ter um resultado semelhante com aquele que a gente espera, mas o problema que a gente teve aqui é que um item ele está ocupando só um pedacinho da tela e o outro item está ocupando o restante. Mas a gente consegue no Flexbox dizer que cada item vai ocupar 50% da tela. Então eu vou vir aqui embaixo eu vou criar outra classe, eu vou chamar ela de class Flexbox Item. E aqui eu vou excluir esse background que a gente estava aplicando, a gente não precisa mais dele. E nessa div de baixo a gente vai fazer a mesma coisa, class Flexbox Item, e também vou apagar o background dela. Agora a gente vai voltar lá no nosso CSS, aqui embaixo, Flexbox Item, Widget 50%. Somente fazendo isso, agora cada um dos nossos itens está ocupando 50% da nossa tela. E com isso a gente está tendo um resultado bem mais parecido com o resultado que a gente estava esperando aqui. Agora que a gente já dividiu os nossos itens, a próxima coisa que a gente pode fazer é criar essa espécie de card que a gente tinha criado aqui antes, porque é o que a gente tinha aqui. Então vou vir aqui no nosso código HTML e vou ver como é que a gente estava criando esses cards antes. Vou procurar esse elemento aqui, vou escrever meu nome, Jonathan Jorge. Olha só como é que a gente tinha feito. A gente criou uma classe chamada cardbox, aí a gente tem uma para imagem e uma para body. E eu não sei se em todos os lugares a gente utilizou essa cardbox. Aqui embaixo, por exemplo, a gente já tem outra. A gente criou uma classe chamada Service Item. Porém, essas duas classes elas têm estilos que são muito parecidos. Aqui, por exemplo, olha só. O fundo desses dois elementos tem a mesma cor. A borda deles está arredondada da mesma forma. E eles provavelmente têm o mesmo page. E o que a gente pode fazer nesse caso, para deixar o nosso código mais profissional, é criar uma classe que tenha só esses elementos e qualquer coisa que seja customizada, que seja diferente desse padrão, aí a gente continua usando a nossa classe anterior. Então a gente vai vir aqui, eu vou criar uma classe card e todos os cards que a gente tiver parecido com... E todos os cards que a gente tiver, a gente vai utilizar essa classe. E agora a gente vai copiar as propriedades de card, que elas são genéricas, que todos os cards que a gente tem elas. E a gente vai copiar praticamente todas as propriedades que a gente tinha colocado nessa cardbox. Então, vou copiar o background, o paging e o border radius. Vou vir aqui e vou colar aqui. E uma vez que a gente copiou, a gente pode excluir ele da nossa cardbox. Voltei aqui na cardbox e vou excluir todos eles. E se a gente volta no nosso site,
aquele efeito que a gente tinha aqui no topo, a gente não tem mais. Por quê? A gente excluiu ele da classe antiga, criamos uma classe nova, mas a gente não aplicou essa classe nova nesse elemento. Então, vou procurar ele aqui no nosso HTML. Vim aqui, é esse card box. Agora a gente vai adicionar duas classes. Uma é a card box e a outra vai ser a classe chamada card, que foi essa classe que a gente acabou de criar. E agora ele voltou a funcionar como estava funcionando antes. E eu vou fazer a mesma coisa para esses outros itens. Se eu não me engano, o nome desses itens é Surface Item. Então a gente vai procurar eles aqui. Tá aqui, Surface Item Card. Eu vou remover esse background dele. Vou remover esse border radius dele. Por quê? Porque a gente já tem essas propriedades nessa classe padrão. Eu vou excluir esse padding dele. Por conta da mesma coisa, a gente já tem um padding aqui. E essas são as propriedades que a gente pode excluir. Agora, a única coisa que a gente precisa é ir nesse Surface Item Card e aplicar a nossa classe Card para ele também. Porque, olha só, agora ele está sem estilo. Então, vamos procurar ele. Vou vir aqui, Surface Item Card, adiciono a classe Card. E o primeiro já foi resolvido. Então, vou fazer a mesma coisa para os outros. Card, e card. Agora todos os nossos itens estão funcionando novamente. E como eu falei, isso é só para deixar o nosso código mais limpo. E uma vez que a gente tem essa classe card, a gente pode vir aqui nesses nossos Flexbox Item e adicionar ela. Então aqui eu vou pôr a nossa classe card. Ele já pegou e já funcionou aqui no primeiro. E nesse segundo, a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar a nossa classe card nele. E aqui a gente percebeu um problema, que é o fato dos dois itens eles estarem muito próximos um do outro, e a gente consegue resolver isso também quando a gente está trabalhando com Flexbox. Então vou vir aqui na nossa classe Flexbox, e eu vou adicionar uma nova propriedade para ela chamada Gap, e nesse Gap eu vou colocar 20 pixels, e o que ele faz com esse Gap, basicamente, quando a gente está trabalhando com Flex, é dizer qual vai ser o espaço de um item para o outro quando a gente estiver trabalhando no Flexbox. E aqui eu estou falando para ele que o espaço mínimo entre cada item vai ser de 20 pixels, que é praticamente o que a gente tinha aqui no meu site, então eu vou aumentar de 20 para 30, para ficar mais parecido. Esse é o site final, e esse é o projeto que a gente está trabalhando agora. Só que de cara, eu já vi algumas coisas que não ficaram corretas. Aqui, por exemplo, o título, ele também está dentro desse nosso card, e já no projeto final, o título ele está fora, somente a experiência ou... Somente a experiência e a educação está dentro do card, então a gente vai ter que melhorar isso. Então vou vir aqui, vou procurar aquele item que a gente está trabalhando. E para resolver isso, o que a gente pode fazer é criar outra div e colocar esse conteúdo dentro da div, porque uma vez que a gente está colocando esse card aqui do lado de fora, esse nosso título ele também está entrando dentro do card, ele está ficando com background, está ficando com page, e não é isso que a gente quer. Então vou excluir essa classe daqui, vou criar uma nova div aqui, vou colocar a classe card nela e vou mover esse H4 para dentro dela. Só isso já deve resolver o nosso problema. Agora o título está do lado de fora e a nossa experiência está aqui do lado de dentro. E a gente vai fazer a mesma coisa para a experiência profissional. Vou excluir a classe card daqui. Vou criar uma div em volta desses parágrafos. Vou fechar a div aqui. E aqui a gente vai adicionar a nossa classe chamada card. E outra coisa que a gente pode fazer é inverter a ordem desses carinhas para ficar igual lá no site. Então vou vir aqui, vou recortar esse cara daqui, vou colocar ele primeiro. E agora o nosso site já está bem mais parecido com o projeto final. Uma coisa pequena que a gente pode fazer para melhorar é centralizar esse título da mesma forma que a gente tem aqui. E além disso, diminuir um pouco esses outros títulos porque eles estão H1. Mas nesse site, eu acho que esse é H1 e esse aqui deve ser H2, porque ele é um pouco menor do que esse principal. Para centralizar esse título, a gente consegue facilmente, vindo aqui nesse nosso H1 e colocando a nossa class title, que é a classe de título que a gente está usando nos outros títulos. E basicamente o que ela faz é dar um margin top, dar um margin bottom e dar um text align center. Então se a gente vem aqui, agora o nosso resumo está centralizado no nosso site. Da mesma forma que a gente centralizou quem sou eu, agora a gente vai diminuir esses outros dois títulos aqui. Aqui onde a gente tem experiência profissional, que a gente tem um H1, eu vou mudar ele para um H2. E aqui embaixo no educação, onde a gente também tinha um H1, também vou mudar ele para H2. Então agora o nosso site já deu uma organizada bem melhor.
Agora que o nosso card está pronto, a gente pode criar essas 3 seções, que a gente chama uma seção que é para o título daquele projeto ou daquela vaga, para o período em que você trabalhou naquele projeto e para as coisas que você fez enquanto trabalhava com ele. Então, vou vir aqui na nossa seção, onde a gente fala sobre experiência profissional. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui onde a gente tinha a nossa tag P de parágrafo, eu vou mudar ela para div, porque agora a gente vai ter mais elementos aqui dentro. Então, vim aqui, mudei para div. Se a gente vem aqui no nosso site, não mudou nada de um parágrafo para um div, somente o espaço final que diminui. E aqui no topo, eu vou colocar um H3 com o título da vaga. Então ele ficou aqui, Full Stack Developer. Da mesma forma que a gente está aqui, eu acho que H3 ficou grande, vou substituir para H4. Então tá aqui, abri e fechei nosso H4. Agora a gente precisa de uma seção, o tempo em que a gente trabalhou lá. Então eu vou vir aqui, aqui sim eu vou colocar um parágrafo, e eu vou somente colar aquele texto que tem lá e ver como é que ficou. Ficou legal, porém ainda está muito próximo um do outro e a gente vai organizar melhor. E a terceira parte que a gente tem é a descrição daquele trabalho, e eu também vou copiar para deixar o mais parecido possível. Vou vir aqui nesse B, eu vou excluir esse começo aqui, porque não precisa mais. E eu vou colar somente aquela descrição que a gente tem no outro site. E no caso de vocês, vocês vão escrever a descrição depois, então não se preocupem. Agora o que a gente vai precisar fazer é começar a criar o CSS para deixar essa seção mais organizada. Então vou vir aqui nessa nossa div, eu vou criar uma classe para ela, e eu vou chamar essa classe de timeline item, porque é como se fosse um item numa timeline. A gente tem aqui uma linha de tempo que começou em 2012 e terminou em 2018, então a gente está fazendo uma timeline. E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa timeline item é criar uma classe para ela aqui no CSS, .timelineItem, e eu vou adicionar um margin bottom para ela, porque os itens eles estão muito próximos um do outro. Só de fazer isso eu já dei uma organizada bem melhor aqui no nosso site. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser voltar lá no nosso HTML. Aqui eu vou voltar ele para H3, porque ficou pequeno. E eu vou criar uma classe para esse nosso P. Eu vou chamar ela de timeline item period, que seria o período desse item. A gente vai voltar lá no nosso CSS. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser diminuir um pouco o tamanho dessa fonte, porque ela está muito grande. Então aqui, font size 12 pixels. 12 pixels já ficou melhor. A próxima coisa vai ser mudar a cor da fonte. A gente vai colocar aquele verde que a gente está trabalhando. E eu também acho que a gente pode dar um margin bottom e um margin top dela, para ela se afastar um pouco do título e da descrição. Então, margin top, 8 pixels. Margin bottom, 8 pixels. Perfeito, agora o nosso item já está bem mais organizado e ele já está bem mais parecido com essa parte que a gente estava trabalhando. Próxima coisa que a gente pode fazer é também usar esse ícone de calendário. E para fazer isso, a gente vai lá no Font Awesome. E o site é fontawesome.com. Clica em Icons. E aqui eu vou clicar em Calendar. Clicar não, pesquisar por Calendar. E tem diversas opções de calendário aqui. E a opção que eu vou usar vai ser essa daqui, ó, Calendar Days. Então se eu clico nele, clico aqui para copiar o HTML e volto lá na nossa tag. Aqui na frente dele eu vou colar aquele HTML que a gente copiou do site. Vamos ver o resultado. Olha só que legal, já está bem parecido com o site que a gente está trabalhando. Se a gente quisesse, a gente poderia dar uma margem do ícone para esse carinha aqui, mas eu acho que não precisa. Acho que ficou bom desse jeito. A próxima coisa que a gente pode fazer agora, para ficar um pouco mais legal a nossa página, é colocar essa linha aqui, que indica como se fosse uma timeline, como se todos os itens estivessem conectados. E para fazer isso, a gente vai aplicar uma borda naquele nosso item, o timeline item. A gente vai vir aqui, vai colocar uma borda do lado dele e vai dar um espaço para formar aquele efeito que a gente está tendo aqui. Então vou voltar aqui no nosso timeline item, lá no CSS, e vou colocar aqui uma borda, border, left, 1px, solid, white, e aqui a gente está colocando borda somente na esquerda, para a borda ficar desse lado esquerdo aqui. Porém a borda está colada no nosso conteúdo e a gente já aprendeu que para a gente dar um espaço dentro do elemento, a gente pode usar o page. Então eu vou vir aqui, paging left também. E aqui eu vou colocar um paging left de 16 pixels.
Então, olha só, ele afastou a nossa borda do nosso conteúdo, porém 16 ficou muito pequeno. Vou colocar 32. 32 já ficou um tamanho bem mais legal. E agora a próxima coisa que a gente pode implementar é essa linha e esse círculo que a gente tem aqui, porque a gente tem sempre um círculo que fica do lado de cada título que a gente está fazendo. E para fazer isso, a gente vai utilizar uma propriedade que a gente não tinha visto antes, que é o Position Absolute. E ele é muito semelhante com o Position Fixed, porém, ao invés dele ficar fixo na tela, ele fica fixo, só que em uma determinada área da nossa página. Então, vamos supor que eu pego, coloco um item aqui e eu falo que eu quero que esse outro item ele seja absoluto e que ele fique 30 pixels desse item que está aqui. Então, o que ele vai fazer sempre que mover a página, os dois vão andar juntos, porque esse cara é absoluto em relação a esse. Para fazer isso, a gente precisa vir aqui na nossa parte, onde a gente está trabalhando, na nossa timeline item, e eu vou criar uma nova div aqui dentro, e eu vou adicionar uma classe para ela, e eu vou chamar ela de timeline item marker. E marker basicamente é como se fosse aquela bolinha, a bolinha e aquele tracinho. Então, se a gente vir aqui e ver o que aconteceu, não aconteceu basicamente nada. E dentro dessa div, a gente vai criar duas novas divs. Uma div vai ser para a bolinha em si, que é essa bolinha que a gente tem. E a outra div vai ser para esse risquinho. Então, aqui, class, timeline, item, marker, circle. Vou copiar essa div, vou colar ela aqui embaixo. E aqui eu vou chamar de line. E a gente vai começar a criar o CSS desses dois. O primeiro CSS que eu vou criar vai ser o do círculo e o da linha. Aqui eu copiei o nome da classe, que é timeline item marker circle. Aqui eu vou adicionar um height para ela de 20 pixels, um edit de 20 pixels e um background color white para a gente conseguir ver ela na nossa tela. Então tá aqui, ele criou essa caixinha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a linha. Então eu vou vir aqui, dupliquei aquela classe. Aqui ao invés de circle, eu vou chamar de line. O height, nesse caso, eu vou colocar ele como 1 pixel, porque a gente está querendo uma linha. E o edit, 20 pixels é um bom tamanho. Porém, como um ficou embaixo do outro, a gente não está conseguindo ver a diferença dele. Se a gente vem aqui e colocar uma margem top para afastar ele do item de cima, só para a gente ver se está funcionando. Então, perfeito. Agora a gente tem o nosso quadrado, que vai virar um círculo. E a gente tem o nosso risquinho. Agora que a gente tem certeza que os nossos dois elementos estão funcionando, tanto o quadrado quanto a linha, a gente pode aplicar o Flexbox para deixar um item do lado do outro, da mesma forma que a gente tinha feito aqui. Então, eu vou vir aqui para procurar qual é o elemento pi desses dois. Aqui, a gente tem essa classe timeline item marquee, que ela é a classe pi desses dois itens que a gente quer alinhar um do lado do outro. Então, a gente vai subir aqui no CSS, colei o nome da classe, que é timeline item marquee. E aqui eu vou aplicar o display flex para ela. Que os nossos itens ficaram um do lado do outro, a gente já pode excluir esse margem top que a gente estava dando antes. E a gente pode alinhar esses dois itens no centro. E a gente tinha visto antes que para fazer isso, quando está trabalhando com Flexbox é simples. É simples, basta vir aqui e colocar line items center. Então ele já colocou os dois itens um do lado do outro. Agora a gente pode melhorar esse nosso círculo, que na verdade não é um círculo, é um quadrado. Border radius 50%, que a gente já tinha visto antes, que o border radius 50% ele consegue criar um círculo. A mesma coisa que a gente fez aqui com essa nossa imagem. A gente pode diminuir ele um pouco, porque ficou bem grande. Então aqui eu vou pôr 10 pixels, 10 pixels, muito pequeno, 15, perfeito. E agora o que a gente vai ter que fazer vai ser pegar essa nossa bolinha e essa nossa linha e colocar ele em cima da nossa borda, porque aqui ele não está em cima da borda, ele está em cima do título. E para fazer isso, a gente vai mexer nessa classe aqui, que é esse timeline item marquee, que é a classe que tem os dois itens juntos. Então, se a gente quer mover os dois juntos, tem que mexer na classe que tem os dois. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar um position absolute. E daqui a pouco vocês vão entender melhor como isso funciona. E a primeira coisa que a gente percebe quando coloca o position absolute é que ele tem o mesmo comportamento do position fixed, porque quando a gente tinha aplicado o position fixed nesse menu aqui do lado, o que aconteceu foi que ele parou de ocupar espaço na tela, então os outros itens, eles ignoram que ele existe. Tanto que é o que aconteceu aqui, agora o nosso título, ele está em cima
desse nosso item, é como se ele nem existisse. E até aí tudo bem, e o que a gente precisa fazer é pegar esse item e mover ele para a esquerda e um pouquinho aqui para baixo. E para fazer isso, uma vez que a gente está trabalhando com Position Absolute, a gente consegue usar alguns atributos, que é o top, o bottom, o left e o right. E aqui, nesse caso, eu vou colocar um top de 100 pixels, para vocês verem. E quando a gente colocou o top de 100 pixels, olha só o que aconteceu. Aquele nosso item ele veio aqui para cima, então vou diminuir. Ao invés de 100 pixels, eu vou colocar 10 pixels. E ele ficou a 10 pixels do topo do nosso site. E você pode estar pensando, caraca, Jonathan, como é que a gente vai calcular qual a distância de pixels que tem até aqui embaixo, para a gente saber qual o valor que vai pôr. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um chute, vou pôr 2000 pixels. E mesmo assim não deu certo, olha só para onde ele veio parar. E de fato seria muito possível a gente ter que calcular isso, porém a gente não precisa, uma vez que a gente está trabalhando com Position Absolute, que a gente quer que esse nosso item ele fique próximo daquela div onde a gente está trabalhando, a gente deve ir na div pi, ou seja, na div que é pi dessa div que a gente está trabalhando, que é a Timeline Item Marquee. Então vou vir aqui, vou procurar ela, Timeline Item Marquee, e a nossa classe pi, ela se chama Timeline Item. Então a gente vai nela, Timeline Item, e nessa Timeline Item a gente vai adicionar um Position, porém o Position que a gente vai pôr vai ser Relative. E o que isso quer dizer? Sempre que a gente está trabalhando com Position Absolute, que a gente vai na classe pi e coloca um Position Relative, a gente está falando que a gente vai querer colocar aquele nosso item em um lugar, sim, da nossa página, porém não em relação a toda a página, em relação somente àquela div que a gente está trabalhando. Então agora que a gente colocou o Position Relative aqui no Timeline Item, quando a gente vem aqui, olha só o que aconteceu. Aquele nosso item, que antes, quando a gente colocava o 2000, ele mal passava daqui, agora ele está chegando no final da nossa página. Por quê? Porque agora ele está dando 2000 pixels de distância para o topo, mas não em relação ao topo do site, e sim em relação a essa nossa div. Então se eu vim aqui, agora ao invés de 2000, eu vou colocar 10 pixels. Olha só onde ele veio. E, além do top, eu vou colocar o left e eu vou colocar 10 pixels também. Então, ele já está vindo para o lugar onde a gente quer, mas 10 pixels não foi o suficiente. 20 pixels, menos ainda. Então, eu vou colocar 0 pixels. 0 pixels foi quase suficiente. Então, significa que a gente vai ter que colocar um valor negativo, menos 10 pixels. E ele está praticamente no lugar onde a gente quer. Então, o que a gente está fazendo é dizendo que ele é absoluto em relação àquele elemento que ele está dentro, ao pi, que a gente vai querer que ele fique 10 pixels do topo desse elemento e menos 20 pixels para a esquerda. Porque ele estava aqui, e se a gente coloca menos 20 pixels, o que ele faz? Ele passa por cima do elemento. Porque da mesma forma que os outros elementos não conseguem enxergar ele, ele meio que ignora os outros também. Então, se eu viesse aqui e colocasse 100, olha só para onde ele veio. E ele para de se importar se ele está dentro ou não daquela div que ele colocou. E tudo isso a gente consegue fazer utilizando o absoluto. Então agora a gente vai colocar ele aqui certinho. Eu acho que é 8. 8 ficou... Eu acho que 8 ficou muito bom. E aqui ao invés de 10, eu acho que 8 também. Para ele ficar no meio do texto. E olha só que legal, a gente conseguiu um efeito muito semelhante com o efeito que a gente tem nesse nosso site. Acho que a única coisa que dá para fazer para melhorar é diminuir um pouco essa linha, porque ela está muito grande e muito próxima aqui do texto. Então aqui no line, ao invés de 20 pixels, o widget eu vou deixar 15 pixels. E além disso, a gente vai substituir a cor de branco para verde. Então vou copiar o verde que a gente vem usando no site. E vou substituir ele aqui tanto na linha quanto no círculo. E também aqui no nosso timeline item, eu vou substituir ele na borda. Agora eu vou copiar esse item e vou criar algumas cópias dele aqui para a gente ver como é que fica com mais resultado. Então eu vou vir aqui, copiei esse timeline item e vou substituir ele aqui. Vou colar ele 3 vezes. Acho que vai ser o suficiente. E olha só que legal ficou. Porém aqui deu uma cagada, porque nessa Experience Section a gente delimitou um rate de 1000 pixels, porque antes a nossa tela era... Porque antes o nosso conteúdo era muito pequeno. Mas hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Então, perfeito. Agora está mais organizado. E outra coisa que a gente pode fazer para ficar legal é permitir que uma linha se conecte à outra. E isso não está acontecendo atualmente. Por quê?
porque a gente tinha colocado o margin bottom para o item não ficar muito próximo do outro. Então, deixa eu procurar aqui. Aqui no nosso timeline item, a gente tinha colocado o margin bottom. Então, se eu vim aqui tirar, aí perfeito, um item fica perto do outro, mas fica ruim porque os textos também ficam muito perto. Então, se a gente não quiser que um item se afaste do outro e ele somente dê um espaço dentro dele mesmo, então a gente pode substituir de margin para paging, que a gente já tinha aprendido que paging é interno e margin é externo. Então, olha só, agora ele está dando aquele espaço legal que a gente fez e ele também está permitindo que um item se conecte ao outro. E que legal, ficou bem perfeito. Por isso que o Position Absolute ele é muito legal. Porque por mais que a gente crie um elemento novo, como ele é absoluto em relação àquele elemento que a gente fez, ele sempre vai encaixar perfeito, que é o que está acontecendo aqui. Agora que a gente já terminou esse lado esquerdo, a gente pode copiar um item desse para usar aqui na nossa faculdade. Então vamos lá no HTML. Vou copiar aqui esse timeline item, o primeiro. Vou lá na segunda seção, que é de educação. Aqui a gente tem um card e aqui dentro a gente tem o nosso conteúdo. E o que a gente vai fazer vai ser substituir tudo isso pelo nosso timeline item. Olha só como é que ficou. Então vou vir aqui no site. A primeira coisa vai ser mudar o título. Aqui eu vou chamar de Graduate, que foi minha graduação. O período dela. Substituir aqui. E aqui, se você quiser, você pode pôr um título. E mesmo que não seja o ensino superior, você pode pôr a descrição daquele curso, tipo as coisas que você aprendeu. Mas nesse caso aqui eu vou deixar vazio. E olha só que legal. Ficou muito, muito semelhante com o nosso site. E tem uma coisa que eu gostaria de fazer nesse nosso site para aumentar muito o nível de qualidade dele. Por mais que não esteja necessariamente relacionado com isso que a gente está fazendo agora. Que é colocar um pouco mais de movimento quando o usuário clicar nos menus. Porque hoje, quando o usuário clica, ele é muito seco e parece que está com defeito. Olha só como é feio. E a gente consegue fazer isso facilmente para dar um pouco mais de movimento quando o usuário clicar aqui nos links com CSS. Então, vou lá no nosso head e aqui no topo eu vou criar um estilo novo e vai ser para o HTML. E quem é o HTML aqui? O HTML é todo o nosso documento. E quando a gente está querendo melhorar um pouco o scroll do nosso site, para deixar ele um pouco mais devagar, a gente precisa aplicar isso na nossa tag HTML. E a propriedade que a gente vai aplicar é uma propriedade chamada scrollBehavior. E ela tem um valor que se chama smooth, que em inglês significa suave. Então agora quando o usuário ele for de um link para outro, vai ser de uma forma mais suave. Então se a gente vem aqui, olha só que legal. Ele chega a dar um efeito, então parece que é tipo proposital, mas antes não, ele era muito seco. Então sem o scrollBehavior, ele somente aparece, e com o scrollBehavior smooth, ele vai, só que ele vai mais devagar. E tem outra coisa que eu gostaria de fazer para melhorar um pouco o nosso site, é que quando o usuário clicasse em um desses nossos links, que ele não trouxesse muito colado, que nem ele está trazendo. Então se eu clico aqui, em resumo, está muito próximo, e eu não acho que isso é legal, e a gente consegue melhorar isso. Para fazer isso, a gente precisa ir em cada âncora que a gente criou. E o que é âncora? Âncora basicamente no HTML é um link que leva para um ID de algum elemento que a gente tem na nossa página. Então a gente vai ver quais âncoras a gente tem. A gente tem uma âncora para o About Me Section, Experience Section e Contact Section. E cada um desses carinhas aqui é um ID que a gente tem dentro do nosso site. Então, eu vou criar um estilo CSS para esses 3 IDs. Isso é uma coisa nova que a gente não tinha visto antes. Da mesma forma que a gente consegue criar uma classe no CSS e recuperar essa classe colocando somente o ponto e o nome da classe, a gente consegue também recuperar um ID, só que ao invés de ponto, a gente coloca hashtag. Então aqui eu coloquei hashtag About Me Section. Se eu vim aqui colocar background color red, isso deve funcionar. Então se eu vim aqui, o About Me, ele ficou com background color red. Então quando a gente quiser pegar classe, é ponto. Quando a gente quiser pegar ID, é hashtag. E aqui o atributo que a gente vai colocar, ele se chama screw, margin, top, e eu vou colocar um valor de 50 pixels para a gente testar. Então se a gente vem aqui, ó, nada mudou. Agora, porém, se eu clico, ele ficou com a margem de 50 pixels para o topo. Então sempre que ele estiver usando uma âncora, aqui eu cliquei, ele ficou colado. Mas quando eu cliquei aqui, ele ficou com o espaço que a gente deseja. Então, vou vir aqui,
Vou colocar uma vírgula, hashtag experience section, que é a seção de experiência que a gente tem aqui embaixo. E agora, quando a gente clica nela, ele não está mais trazendo coladinho igual ele estava trazendo, ele está dando um espaço. Isso deixa o nosso site mais profissional. É como se tivesse de fato página no nosso site. Então ele vê aqui, ele tem esse efeito de smooth, esse efeito suave, e ele está dando esse espaço. E agora o único que falta é o contato. Então vou vir aqui, se eu não me engano é Contact Section. E agora, uma vez que a gente clica no contato, ele também está vindo com esse espaço que a gente quer. E tudo isso, por mais que pareça pequeno, vai deixando o nosso site cada vez mais profissional. E para recapitular o que a gente fez nessa aula, a gente começou a trabalhar nessa segunda seção do nosso site, que é onde tem mais detalhado as nossas experiências, tanto de projetos, experiência profissional, quanto os cursos e as graduações que a gente tem. E a gente concluiu e ficou muito bacana. Esse daqui é o meu projeto atual e esse daqui é o projeto que a gente vem desenvolvendo. Então, olha só, ficou muito, muito organizado. A gente tem focado mais em criar a estrutura básica do nosso projeto e depois a gente pode vir sim dar uma melhorada no estilo. Mas o principal objetivo agora são essas estruturas grandes, que é como se fosse a base da nossa casa. E eu espero que você tenha curtido muito essa aula de hoje. Eu te peço que você me envie todas as suas dúvidas. Ficou com dúvida em alguma coisa, ficou com dúvida no Position Absolute, me manda que eu vou te ajudar. Parabéns por ter chegado até aqui e já ter feito tudo isso que a gente fez, porque a gente já fez coisa pra caramba. E esse nosso site está ficando muito, muito legal. E eu espero que você esteja tão orgulhoso de você como eu estou. Então, fiquem com Deus, bons estudos, beijão e até a próxima aí. Falou!